A palavra de Deus, ela diz assim: o meu povo erra por não ter conhecimento. E aí alguns usam só essa parte para pôr a culpa no povo. Porém, a palavra de Deus, ela dá continuidade dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então, a maioria das vezes, somos nós, líderes, guias, formadores de opiniões, que ocultamos, negamos o conhecimento para o povo. E aí o povo erra, o povo peca, o povo sofre e o povo padece por falta do conhecimento que nós temos e nós não passamos adiante. A Bíblia, ela diz em um certo livro da seguinte maneira: não lembreis dos vossos tempos passados, ou seja, do tempo antigo. Já depois de uma página, ela diz: lembrai-vos dos tempos antigos, lembrai-vos do tempo passado. A Bíblia diz para lembrar ou para não lembrar do tempo passado? Aí vai de cada um de nós analisar e ter conhecimento do que a Bíblia está querendo se referir e qual é o assunto, que ela quer que lembre e o assunto que ela quer que a gente não lembre. Já em Hebreus, vou usar essa passagem de Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, para o nosso pensamento sobre a morte de muitos irmãos, muitos servos de Deus, muitas mulheres, servas, de Deus, muitos santos do Senhor que estão morrendo. Hebreus fala sobre a fé. E aí ela vai levando a gente a se agigantar, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da fé. E aí nós vamos crescendo, apagar o fogo, da fraqueza tiraram força, a partir do versículo 32. Puseram em fúlgidas grandes exércitos, fecharam as bocas dos leões e assim por diante a gente vai crescendo, escaparam do fio da espada e alcançaram as promessas. Só que, porém, quando chega no versículo que fala que os maridos, esposos, ressuscitaram, e as suas esposas receberam eles, diz que eles não quiseram, e antes preferiram serem torturados, serem maltratados e ter uma melhor ressurreição, ou seja, uma melhor esperança. E a partir desse momento, desses versículos, vai contando que uns foram torturados, outros foram cerrados, e outros foram mortos ao fio da espada, e outros não alcançaram a promessa. Ou seja, no mesmo capítulo diz que uns alcançaram a promessa, e outros foram livres do fio da espada, e no mesmo capítulo diz que uns foram mortos ao fio da espada e outros não alcançaram a promessa. E tudo isso pela fé. Pela fé uns venceram e pela fé outros morreram. Pela fé uns viveram e pela fé outros partiram. Pela fé uns morreram, transpassados pela espada, e outros pela fé conseguiram fugir da espada. Ou seja, pela fé uns receberam as suas promessas e pela fé outros não receberam as suas promessas. Tudo isso pela fé. E às vezes nós ficamos pensando: Deus levou fulano, Deus levou Bertano, Deus levou o irmão. Se Deus salvou uns dessa Covid, dessa doença pela fé, amém. E se Deus levou outros e partiram, deixando grandes lacunas, dores e lágrimas, pela fé também partiram. Ou seja, tudo pela fé. Não é que eles pecaram, não é que eles abandonaram, não é que eles largaram a fé, nem que eles retrocederam, mas eles continuaram na fé e assim a doença, os levou pela fé. Então nós não podemos de maneira nenhuma ficar perguntando ou questionando por que Deus.
por quê, Deus? Pai, Deus, o homem, Deus, a irmã, Deus está levando os seus servos. Amém? Deus está levando-os pela fé. E Deus está conservando em vidas os que estão vivendo também pela mesma fé. Que Deus vos abençoe.